Na votação da decisão do Tribunal de Contas da União, que proíbe o prefeito municipal de dividir o recurso com os professores, o ministro Raimundo Carreiro, que é filho de São Raimundo das Mangabeiras, se declarou impedido de votar. Olá, você que me acompanha, está no ar mais um bate-papo quase sério comigo, João Batista Passos. Agradeço a você que sempre me acompanha, você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e acompanhe o nosso bate-papo quase sério. No programa de hoje eu trato sobre algumas questões da política e também de atualidades de São Raimundo das Mangabeiras. Na política, os bastidores começaram a esquentar novamente. Nessa semana nós tivemos o prefeito municipal recebendo em sua fazenda Acioli Cardoso, acompanhado dos irmãos Ítalo Cardoso e Lenoy Cardoso, e também com a presença do presidente da Câmara, vereador Irmão Leonardo. Eles estiveram em uma reunião com o prefeito Rodrigo Coelho para tratar sobre as eleições deste ano. Não se sabe ao certo o que foi discutido na reunião e de como o prefeito estará nas eleições deste ano. Também nessa semana, o ex-prefeito Francismar Carvalho esteve em uma conversa com o vice-prefeito Júnior Batateira, acompanhado aí dos irmãos do prefeito Rodrigo Coelho, do Márcio Coelho e também do Guilherme. Não se tem também informações sobre o que foi conversado nessa reunião. Portanto, as lideranças políticas do município estão se articulando, estão se movimentando aí nos bastidores na perspectiva das alianças para as eleições deste ano. Lembrando para você que as convenções vão ocorrer entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Até lá é que a gente vai ter uma definição sobre como realmente ficará o cenário político em São Raimundo das Mangabeiras. Vamos aguardar e ver como é que isso vai acontecer. Falo para você agora sobre o Fundef. O município de São Raimundo das Mangabeiras recebeu, esse dinheiro está em uma conta judicial, mais de 18 milhões de reais referente aos precatórios do Fundef, que é um fundo da educação que foi extinto e que deu lugar ao Fundeb. Esse recurso, segundo os órgãos de controle, só pode ser aplicado em investimentos na educação. Por outro lado, os professores e profissionais da educação querem que parte desse recurso seja destinado à categoria. Os professores reivindicam que 60% do recurso seja destinado à classe. Os demais membros da categoria da educação, servidores da educação, querem que parte dos 40% restante também seja destinado a essas categorias. Como os órgãos de controle têm o entendimento de que o recurso não pode ser usado para o pagamento de profissionais, dos professores, e também não pode ser usado para pagar advogados ou outras despesas que não sejam investimento, nessa semana o Tribunal de Contas da União concedeu uma liminar favorável a um pedido feito pelo Ministério Público do Maranhão, da comarca de São Raimundo das Mangabeiras, pedindo ao tribunal que proibisse o prefeito municipal de dividir parte dos recursos com os professores. Nessa semana, o Tribunal de Contas da União concedeu essa liminar para que o prefeito não faça a divisão do recurso com os profissionais da educação. Na votação da decisão do Tribunal de Contas da União, que proíbe o prefeito municipal de dividir o recurso com os professores, o ministro Raimundo Carreiro, que é filho de São Raimundo das Mangabeiras, se declarou impedido de votar. Falar para você sobre o coronavírus. A Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras está preparando um novo decreto com medidas que visam achatar a curva de contaminação no município. E a expectativa é que essas novas medidas façam com que a curva de contaminação diminua. Caso essa curva não diminua, a perspectiva de que seja decretado lockdown em São Raimundo das Mangabeiras. No entanto, esse primeiro decreto vai estabelecer um prazo de 2 semanas com o comércio funcionando em horários reduzidos e também algumas regras quanto ao consumo e também à venda de bebidas alcoólicas. Em uma reunião realizada nesta sexta-feira, dia 24 de julho, entre donos de supermercados e também com a presença do presidente da Câmara, Irmão Leonardo, do vereador Cobra e do secretário municipal de saúde, Calil Chaves, foi definido alguns horários de funcionamento do comércio. Os comerciantes presentes eram contra o fechamento total do comércio e se comprometeram a adotar algumas medidas de prevenção ao coronavírus em seus estabelecimentos.
Em minhas redes sociais eu vou publicar mais detalhes do decreto assim que o mesmo for publicado. Até o fechamento desta edição do Bate-Papo Quase Sério, a Prefeitura ainda não havia publicado este decreto. Quase encerrando o nosso programa, eu comento para você rapidamente sobre uma notícia de repercussão nacional, que foi uma ação do Supremo Tribunal Federal que censurou diversos perfis nas redes sociais. Eu aproveito este momento para dizer que eu sou contra qualquer tipo de censura e não concordo, com essas atitudes do Supremo Tribunal Federal, de ministros do Supremo Tribunal Federal que censuraram diversas redes sociais, diversos perfis no Twitter, também no Facebook, de pessoas que têm um posicionamento contrário a algumas atitudes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu deixo aqui a minha fala de não concordar com essa atitude, com a censura que está sendo feita, por ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente espera que isso diminua, que isso pare de ocorrer, que as pessoas tenham o direito de se expressar livremente através das redes sociais. Esse direito de expressão, caso alguém cometa algum crime, algum excesso, existem mecanismos na legislação que podem fazer com que essas pessoas sejam punidas. A censura, ela não é aceita, não deve ser aceita. E eu espero que a sociedade também venha a concordar com isso, de que se a gente apoia qualquer tipo de censura, uma hora a nossa sociedade vai ter problemas. Chegando ao final do nosso bate-papo quase sério, agradeço a você que sempre me acompanha, muito obrigado. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa.